Ok, Anthony, em que ponto estás com as tuas experiências, com as tuas tentativas de trabalhar com a câmara de vídeo? Diz lá. Bem, diria que estão a correr bem. Ah, De qualquer modo, procurei pôr em prática todos os conceitos que me uhum. ensinaste e estou a ir bem. Com algumas coisas melhor, com outras ainda. O quê? Bem, acho difícil, por exemplo, enquadrar o alvo. Por exemplo, Hum. nunca sei qual é a distância a que me devo colocar ao fazer um primeiro plano, quando quero filmar um pouco de tudo. Entendo aquilo de que precisas e é justamente o tema desta lição. Olha que coincidência. Realmente é uma coincidência, hein? Falaremos precisamente dos enquadramentos individuais. Na verdade, vou mostrar-te um por um os principais. Dir-te-ei como se chamam e quando devemos utilizá-los ou não. Pois é muito importante. Para saber narrar uma história não basta o conhecimento técnico da câmara de vídeo. É necessário entrar realmente num mundo particular. Então comecemos já com as principais distinções entre os diferentes enquadramentos. Temos os campos e os planos. Sim, Quando falamos em campo, temos como referência principal o espaço. sim. Diferente, pelo contrário, do plano, que tem como objetivo principal o enquadramento de uma pessoa, um indivíduo, o alvo que estamos a filmar. Ok. Obviamente, no interior dos campos e dos planos existem, pois, subdivisões adicionais. Por exemplo, isto que estás a ver é um campo muito extenso, substancialmente um panorama. Ao aproximar-nos um pouco, vamos para o campo longo. Trata-se então de uma situação de conjunto, mas se nos aproximarmos, começaremos a tentar entender. Começamos a perceber qual é o contexto no qual nos estamos a mover. Aproximamos-nos mais e temos o campo médio. Começamos então por concentrar a nossa atenção não apenas sobre a situação de conjunto, mas talvez sobre um determinado grupo de pessoas, por exemplo. Neste momento entramos nos planos e temos a figura inteira, que digamos é o primeiro dos planos. É o primeiro enquadramento que podemos incluir nesta categoria e, como vês, é uma pessoa filmada da cabeça aos pés. Sim. Completamente. Depois aproximamos-nos e temos o teu. O plano americano. Exatamente, isso mesmo. Então, este tipo de enquadramento filma uma pessoa do modo mais aproximado em relação à figura inteira, cortando o enquadramento imediatamente abaixo ou acima do joelho, e é um ótimo tipo de enquadramento para incluir mais pessoas sem estar muito distante, como no caso da figura inteira. Não sabia disso. É assim, há também, circula pois também uma urban legend, uma lenda urbana de que este tipo de enquadramento tenha surgido principalmente para o cinema western, daí o fantástico nome de plano americano. Porque havia a necessidade de se enquadrar os personagens, que eram quase todos pistoleiros ou cowboys e que tinham a pistola nesta posição, no coldre, e por isso este tipo de enquadramento era ideal para os filmar. Entretanto, neste tipo de coisas não se sabe bem qual é o verdadeiro limite entre a realidade e a fantasia. Aproximamo-nos outra vez e temos o plano médio, que neste caso é bastante claro. É a meia figura, uma pessoa que é filmada a meio corpo. Se nos aproximarmos mais, temos o plano próximo, ou enquadramento que inclui a cabeça, pescoço e ombros de uma pessoa. Aproximamo-nos ainda mais e temos o grande plano. Como vês, o enquadramento está precisamente restringido ao rosto. É cortado à altura do rosto e serve para enfatizar o olhar de um personagem. Vamos aproximar-nos mais e temos o detalhe, quando o próprio enquadramento serve para identificar um pequeno pormenor sobre o qual se pretende colocar a máxima atenção. Hum, Tudo claro? claríssimo. Bem, então repete tudo isto. Não, estou a brincar. Não há problema, mas realmente, quando aprenderes a utilizar os planos, os nomes ser-te-ão familiares. E verás que cada um é adequado a um diferente tipo de situação para contar uma história, um momento de uma história de forma diferente. Às vezes acontece-me realizar uma filmagem, Uhum. mas depois, quando chego a casa, vou revê-la e então vejo que existem muitos tempos mortos, coisas inúteis que queria cortar, deitar fora. Sim, adotaste uma técnica especial de filmagem que, em certas situações, pode ser muito, mas muito útil. Sabes como se chama? Sim, sim, chama-se erro. Bem, talvez o erro não esteja no utilizar esta técnica, mas de não estar preparado para a utilizar. Trata-se, na verdade, do plano sequência, que é uma filmagem efetuada sem solução de continuidade. Todavia, é necessário preparação para não ter estes momentos inúteis, para estar pronto a filmar tudo e ter uma filmagem que tenha coisas interessantes.
Quando, pelo contrário, tens de filmar determinados eventos, é melhor recorrer ao destaque. Ou não filmar toda uma sequência completa daquilo que estás a enquadrar naquele momento, mas perceber quais são as coisas mais interessantes. Intervém neste caso uma outra técnica chamada de montagem em máquina. Nunca ouviste falar? Não. Mas não confundir com montar uma máquina, que é outra coisa. Então, a montagem em máquina trata-se de um tipo de filmagem que não é exatamente, como é óbvio, a clássica montagem na pós-produção. Aquela na qual se pega naquilo que foi filmado e se faz encaixar, em que se monta de modo a ter uma história bem organizada. Trata-se de procurar perceber imediatamente quais serão todos os pontos de vista úteis para contar a tua história e ires posicionar-te diretamente de forma a obter já uma filmagem que tenha um aspecto de montagem. É muito importante saber fazê-lo bem. Por exemplo, quando se filma manifestações públicas, não sei, um desfile, um evento, numa praça, o cameraman ou o operador deve ser muito hábil para se deslocar rapidamente para os pontos certos para obter esta técnica de montagem em máquina sem perder, porém, as partes principais do evento que está a filmar. Mas depois, deste modo, haverá uma montagem na mesma. Sim, absolutamente. A montagem é uma coisa que deve acontecer a seguir às filmagens. No entanto, começar já desta forma é certamente um ponto de partida melhor em relação a uma grande quantidade de gravação sem interesse. Trata-se de um trabalho mais inteligente que pode ser muito útil em seguida. Muito bem. Sim, esta lição é interessante. Comecei a perceber os vários enquadramentos, planos... Sim, é fundamental aprender a linguagem cinematográfica. E agora posso dizer que estás pronto para passar para os movimentos da máquina. Boa.